Hoje analisamos os resultados do terceiro trimestre de 2025 do Banco do Brasil, instituição que move bilhões em crédito e serve mais de 70 milhões de clientes em todo o país. O período foi marcado por ajustes significativos e um cenário que, para ser franco, testou bastante a capacidade de resiliência da instituição. Começamos 2025 com expectativas mais otimistas, frustradas rapidamente por uma situação praticamente atípica no agronegócio. A resposta da administração foi direta: reconhecer o problema, aprofundar análises e implementar mudanças estruturais, algumas delas viabilizadas pela medida provisória 1314 que reestruturou operações rurais no Brasil. Esse retrato do trimestre é bem relevante porque mostra uma coisa fundamental para quem investe em banco. Não é apenas sobre lucro contábil no período, é sobre como a gestão reage quando o cenário vira. A gente viu aqui uma instituição que optou por fortalecer parcerias históricas, absorver provisões maiores no curto prazo e se preparar para um novo ciclo. Isso tem implicações diretas no risco soberano, na percepção de credibilidade da empresa e, naturalmente, no retorno esperado dos acionistas nos próximos trimestres. Bem-vindo ao canal Tese de Investimento. Este vídeo tem caráter exclusivamente educacional e não constitui recomendação de investimento. A margem financeira bruta atingiu 26,4 bilhões no trimestre, crescimento de 5,1% em relação ao segundo trimestre e 1,9% comparado ao mesmo período do ano passado. Este número vale destacar porque reflete algo que a administração vinha comunicando: a capacidade de gerar negócios permanece sólida, mesmo sob pressão. O que sustenta esse desempenho é uma diversificação interessante. 20,8 bilhões vieram de operações com clientes, enquanto 5,6 bilhões foram de operações com mercado. A composição do mix é importante aqui. O crédito do trabalhador, por exemplo, já desembolsou 10,7 bilhões em mais de 1,3 milhão de operações, com taxa média de 2,95% ao mês e escrituração em 95%. Esse produto merece análise dedicada porque representa uma mudança tática inteligente da estratégia comercial do banco. Ao elevar a participação de crédito consignado de trabalhadores ativos, o BB está capturando operações de menor risco de inadimplência, mas com spreads competitivos que elevam a margem geral. A ambição declarada é chegar a 20% de market share nessa linha, alinhada com a posição histórica da instituição no consignado. Isso não é um detalhe operacional. É reposicionamento da carteira. Um banco que carrega exposição agro concentrada precisava de contrabalanceamento, e estão conseguindo através dessa diversificação. O lucro líquido ajustado ficou em 3,8 bilhões no terceiro trimestre, estável em relação ao segundo trimestre, mas em queda sensível ante aos 9,5 bilhões do terceiro trimestre de 2024. Isso representa uma redução de 60,2% ano a ano, dado que não é confortável para acionista nenhum. O retorno sobre o patrimônio líquido, o RSPL, caiu para 8,4% no trimestre, bem abaixo dos 21,1% realizados nos 9 meses de 2024. Aqui, a instabilidade entre o segundo e o terceiro tri mascara um problema subjacente: o banco não conseguiu recuperar lucratividade mesmo com receitas pressionadas para cima. A estabilidade trimestral é quase um alívio, porque qualquer queda adicional geraria sinais de piora acelerada. Mas olhando para o acumulado de 2025 contra 2024, temos 14,9 bilhões versus 28,3 bilhões em 9 meses. Essa é uma redução de 47,2% no acumulado. Isso diz ao mercado que as provisões extraordinárias pelo agro não são um fenômeno pontual de um trimestre ruim, mas uma reconfiguração do perfil de risco que vai permanecer. A pergunta que o investidor precisa fazer é simples: esses níveis de lucro vieram para ficar? Ou existem recuperações esperadas que os executivos não comunicaram integralmente? A resposta para isso pode estar nas provisões. O custo do crédito atingiu 17,9 bilhões no trimestre, alta de 12,7% contra o segundo trimestre e impressionante 77,7% acima do terceiro trimestre de 2024. Para contextualizar, em 2024 esse número girava em torno de 10 a 11 bilhões. Desculpem-me ser direto, a deterioração é expressiva. As provisões foram fortemente afetadas pelo agro, segundo expressão usada pela administração.
A inadimplência no agronegócio subiu para 5,10%, refletindo concentração de vencimentos de soja e milho no terceiro trimestre, aliada à aprovação da medida provisória 1314, que levou muitos produtores a adotar postura de espera. Há aqui uma dinâmica macro muito relevante que não pode ser ignorada. O Brasil enfrentou em 2024 e 2025 preços de commodities mais frágeis, custos de financiamento elevados e, em algumas regiões, problemas climáticos. Converge para um agricultor que chegou ao terceiro trimestre com caixa apertado e carteira vencida. A MP 1314 ofereceu esperança de reestruturação, mas também incentivou inadimplência moral. Por que pagar agora se há promessa de renegociação futura? Isso explica parte do pico de inadimplência. Mas há mais. A MPME alcançou 10,57% de inadimplência, e até desconsiderando composição de dívidas, seria 6,22%. Ou seja, ambiente de taxas elevadas está pegando em toda a carteira, não só no agro. Olhando a carteira por segmento, temos distribuição aproximada. Pessoa física representa 23,8%, pessoa jurídica 29,6% e agronegócio 23,3% do saldo em setembro de 2025. A provisão sobre carteira na pessoa física está em 3,7%, relativamente controlada, mas com um detalhe preocupante: clientes produtores rurais representam apenas 7,6% da carteira de pessoa física, mas já correspondem a 18% da inadimplência. Isso é concentração de risco dentro do segmento. Na pessoa jurídica, a provisão sobre carteira é 4,4%, também dentro de patamares históricos. Mas no agro, estamos em 7,0% de provisão sobre carteira. Essa métrica de provisão sobre carteira é crítica para entender qual é de fato o risco implícito, quando a pessoa jurídica está em 4,4% de provisão e o agro em 7,0%. Estamos falando que o mercado precifica o agro como aproximadamente 60% mais arriscado. Agora, olhe para a inadimplência dentro de cada segmento. Agro é 5,10%, pessoa jurídica é 3,49%, pessoa física é 3,04%. A provisão é mais baixa que a inadimplência em pessoa jurídica e física, o que sugere que algumas operações já passaram por perda efetiva e foram baixadas. No agro, a provisão está em 7,0% enquanto a inadimplência é 5,10%, indicando que o banco acredita haver mais deterioração à frente. Essa assimetria é onde reside o risco real para o investidor. Olhando a decomposição de despesas de risco de crédito nos 9 meses de 2025, temos 44 bilhões em provisões totais e 17,9 bi no terceiro tri. Desse total, agronegócio respondeu por 8,8 bilhões, pessoa física por 6 bilhões, e 3,9 bilhões vieram de pessoa jurídica. Para referenciar, nos 9 meses de 2024, o custo total de crédito foi 26,4 bilhões. Estamos falando de um aumento de 48% ano a ano. Concentração de 40% da provisão num segmento que é 23% da carteira é sinalizador vermelho. E mais preocupante, essa despesa flui porque o banco acredita haver perda esperada em crescimento, não apenas realizadas. A história por trás desses números é a seguinte: safra de 2024 a 2025 enfrentou preços frágeis, principalmente soja. Produtor que tomou crédito a 10 ou 11% ao ano, esperando commodities em patamares históricos, se viu com margens comprimidas. O custo operacional não caiu, mas a receita caiu, multiplicado por milhões de pequenos e médios produtores, e você tem inadimplência sistêmica no agro. Agora, quando você tem uma medida provisória oferecendo reestruturação, comportamento de pagamento muda. Alguns regularizam, outros esperam. A resolução CMN 4966 reorganizou como bancos mensuram e reportam risco de crédito através de 3 estágios. No estágio 1, operações sem deterioração significativa de risco. No estágio 2, operações com aumento significativo de risco mas sem evidência objetiva de perda. No estágio 3, operações em default efetivo. Para a pessoa física, 72,1% da carteira está em estágio 1, 8,5% em estágio 2 e 19,4% em estágio 3. Esse dado é importante. Somando todos os segmentos em estágio 3,
temos mais de 19%. Isso significa que 1 em cada 5 operações de pessoa física está objetivamente perdidas. Na pessoa jurídica, temos 63,6% em estágio 1, 11,4% em estágio 2 e 25,0% em estágio 3. Aqui é onde as declarações sobre resiliência do balanço precisam ser confrontadas com números reais. Estágio 3 significa que houve uma classificação de perda esperada já dentro da carteira. No agronegócio, 38,9% da carteira está em estágio 3. Isso mesmo. Mais de 1/3 da carteira agro está em operações já reconhecidas como perda provável. Não é potencial, é reconhecido. Quando você junta inadimplência em 5,10%, provisão em 7,0% e 38,9% em estágio 3. O que emerge é um quadro onde o banco já acumula reconhecimento de risco, mas ainda há espaço para reversão se a situação melhorar. A pergunta incômoda é: qual é o limite de provisão antes que o índice de capital fique sob pressão regulatória? Iniciado em 21 de outubro de 2025, o programa BB Regulariza Agro oferece renegociação de dívidas rurais sob a estrutura da medida provisória 1314. Os primeiros números, contados entre 21 de outubro e 12 de novembro, mostram propostas aprovadas de 5,4 bilhões com recursos livres e 11,4 bilhões adicionais em análise. Para fontes supervisionadas, através do BNDES, foram aprovados 448 milhões e 721 milhões em análise. Os prazos ofertados são de até 9 anos com carência de 1 ano, oferecendo alívio de fluxo de caixa imediato e previsibilidade para o produtor. Esse programa tem dois lados de uma mesma moeda. Positivamente, transfere risco de insolvência para alongamento de prazo e redução de taxa, salvaguardando relações históricas e preservando capacidade do produtor de continuar operando. Negativamente, é reconhecimento implícito de que o crédito original tinha estrutura insustentável. O banco está, essencialmente, reduzindo spread e aumentando duration para evitar perdas maiores. Isso degrada retorno futuro nessas operações, mas evita perda total. Do ponto de vista do acionista, é menor de 2 males. A pergunta relevante agora é: quanto dessa inadimplência que está em 5,10% será reestruturada através desse programa? Se for a maioria, então as despesas de risco de crédito podem começar a ceder nos próximos trimestres. O capital principal do banco encerrou setembro em 11,16%, métrica que a administração considera adequada para o perfil de risco e ambiente macroeconômico atual. Para contexto, o índice de Basileia estava em 14,14% e o nível 2 em 0,89%. Em relação a junho, houve queda do capital principal de 11,77% para 11,16%, redução de 61 pontos base. Essa queda é resultado líquido de pressões de lucro, ponderação de risco e outras variações. O banco descreveu essa resiliência como capacidade de absorver os impactos do aumento de inadimplência e mudanças regulatórias. Aqui entra um ponto crítico para quem analisa risco de capital. 11% e 0,6 é o piso confortável para um banco sistêmico? Depende. O Banco Central, através de normativos, exige mínimo de 10,5%. Então, tecnicamente, o BB tem colchão de apenas 66 pontos base antes de estar em violação regulatória. Agora, se as despesas de risco de crédito continuarem em patamar elevado, se haver novos agravamentos corporativos como menciona a apresentação, ou se o ambiente macroeconômico piorar e RWA aumentar, esse colchão desaparece. Isso limita a capacidade de distribuir dividendos, aumenta a obrigação de retenção de lucros e reduz retorno esperado para acionista. A administração passou a ser menos agressiva em distribuições justamente porque precisa de flexibilidade no capital. Receitas de prestação de serviços atingiram 8,9 bilhões no terceiro trimestre, crescimento de 1,3% em relação ao segundo trimestre e queda de 2,6% ante ao terceiro trimestre de 2024. Despesas administrativas totalizaram 9,8 bilhões, sendo 6,6 bilhões em despesas de pessoal e 3,2 bilhões em outras despesas administrativas. O índice de eficiência ficou em 27,6% no acumulado dos 9 meses de 2025. Isso significa que,
para cada real que o banco gera em receita, 27 centavos estão sendo consumidos por despesas de funcionamento. Esse número de eficiência de 27,6% coloca o BB numa posição interessante em relação à concorrência, especialmente considerando o mix de negócios que carrega. Mas há uma nuance importante: se lucro está em queda, receitas de serviços estagnam. Então a redução de lucro está vindo pura e simplesmente das provisões extraordinárias de crédito. Despesas administrativas crescem 5,4% acumulado, movimento esperado num ambiente inflacionário, enquanto receitas crescem 1,4%. Isso aperta a margem operacional. Agora, o banco tem base de clientes e escala que poderia gerar mais receita por serviços, taxas de administração, comissões. Não está acontecendo ao ritmo que seria preciso para ofuscar o impacto das provisões. A administração reiterou o guidance anteriormente fornecido para 2025 em praticamente todas as métricas. Margem financeira bruta esperada entre 102 e 105 bilhões. Receitas com serviços entre 34,5 e 36,5 bilhões para o ano todo. O custo do crédito, que era entre 53 e 56 bilhões, passou para 59 até 62 bi. Já o lucro líquido ajustado passou do máximo de 25 para ficar entre 18 e 21 bilhões, sendo que o acumulado do ano é de apenas 14,9 bilhões. Façamos contas rápidas. Se o guidance é entre 18 e 21 bilhões ao ano, e já foram realizados 14,9 bilhões em 9 meses, esses números não batem. Para atingir o topo do guidance, o BB teria que lucrar 6,1 bilhões no último trimestre. Para quem lucrou 3 bilhões neste trimestre, parece um pouco otimista demais. Esse é um ponto que preocupa, ou a comunicação confusa do lado da companhia, ou a informação que não está sendo integralmente transmitida. O investidor precisa se questionar isso. Colocando tudo isso em perspectiva macroeconômica, o Brasil em 2025 viu persistência de taxas de juros elevadas, resultado de ciclo de apertamento monetário em resposta a pressões inflacionárias latentes. O agronegócio se viu especialmente pressionado por preços de commodities fracos. O crédito pessoa jurídica sofreu com ambiente de custos elevados. Pessoa física sentiu redução de poder de compra. A estratégia do Banco do Brasil se concentrou em duas frentes. Primeiro, preparar-se para um novo ciclo através de reestruturações internas e mudanças no mix de negócios. Segundo, proteger relacionamento histórico com o agronegócio, acreditando na melhora do ciclo. A decisão de fortalecer exposição ao agro em momento de máxima fragilidade do setor é corajosa ou imprudente, dependendo da sua visão de probabilidade de recuperação. Se você acredita que commodity vai recuperar preços, que safra de 2025 a 2026 é mais promissora, que taxa de juros começa a cair em 2026, então a estratégia faz sentido. O banco está conquistando lealdade em momento difícil, gerando relacionamento que se converterá em market share futuro. Se você acredita que cenário fica pior, então é apego emotivo a um segmento que drenará capital indefinidamente. A tese de investimento pivota nessa percepção de outlook macro nos próximos 12 a 18 meses. Resumindo o que observamos, o Banco do Brasil passou por um terceiro trimestre que reflete pressões reais, não transitórias, no seu portfólio de crédito. As despesas de risco de crédito estão em patamar que reduz lucro de forma material, margens estão comprimidas em pessoa jurídica e agro, e há concentração de risco regulatório no capital. Por outro lado, a instituição demonstrou resiliência em gerar receita, diversificou o mix com sucesso através do crédito do trabalhador e construiu programa estruturado para lidar com a crise do agro. A margem financeira bruta cresceu apesar de adversidades, revelando capacidade operacional subjacente. Para o investidor, há assimetrias importantes a considerar. O risco de piora adicional existe, se o cenário macroeconômico se deteriorar, se a inadimplência agro não reverter conforme esperado, ou se o guidance for revisado novamente para baixo. Por outro lado, potencial de upside está em recuperação de commodities, normalização de taxas de juros para patamar menor, e inflexão nas despesas de risco quando reestruturações do agro começarem a render resultados. O múltiplo de mercado hoje reflete ceticismo. Pergunta-se então, é ceticismo calibrado ou exagerado? Esse é o verdadeiro centro da tese. Antes de encerrar,
Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também se interessa por investimentos. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo análises como essa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.